Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e essa é a disciplina Introdução à Contabilidade do curso de Tecnologia em Gestão Comercial EAD. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras: EAD mudando realidades, na cor verde. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelos longos encaracolados até a altura dos ombros, estou usando óculos, estou usando um blazer preto, uma camisa branca com bolinhas pretas ao fundo, estou usando uma calça preta e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos tratar dos conteúdos da nossa webaula 2. Então, na webaula 2, nós vamos estudar sobre o processo de geração das informações contábeis. Para que a gente consiga compreender isso, então, na aula passada eu falei muito sobre atos e fatos administrativos. Então, o que são atos e fatos administrativos? Então, nós temos que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio e ele está em constante movimento, ele se movimenta por causa de vários acontecimentos que ocorrem na empresa. Então, vamos lá. Quando a empresa, ela vende os seus produtos, quando ela faz o lançamento do salário dos seus funcionários, quando ela paga os tributos, quando ela compra mercadorias de fornecedores. Então, todos esses acontecimentos podem alterar ou não o patrimônio da entidade. Pode alterar naquele exato momento ou no futuro. Bom, e essas alterações, elas podem ser. Aí nós temos o tipo desses acontecimentos, dessas alterações, que são dois tipos: os atos administrativos, que são os acontecimentos que ocorrem na empresa e no momento que ocorrem não provocam alterações no patrimônio, certo? Então vamos lá. Quando a empresa faz a assinatura de um contrato, de um seguro, então naquele momento da assinatura não ocorreu nenhuma alteração no patrimônio da empresa, mas futuramente o quê? Aquela empresa vai ter que pagar aqueles valores do seguro. Então aquilo lá é um ato administrativo e que deve ser registrado pela contabilidade. Outro tipo de acontecimento que deve ser registrado pela contabilidade são os fatos administrativos. São os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, ou seja, do patrimônio, que podem ou não alterar o patrimônio líquido. Então, quando a empresa vende a sua mercadoria, quando compra novos produtos de fornecedores, quando compra uma máquina nova, tudo isso são fatos administrativos e que devem ser registrados pela contabilidade. Bom, para que eu faça o registro desses atos e fatos, eu preciso do quê? De um documento comprobatório, que é chamado na contabilidade de documento hábil, tá? Para registro desses fatos e desses atos. Para fazer o quê? O lançamento da escrituração contábil. E quais são esses documentos que vão subsidiar o registro desses fatos? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de documentos hábeis. Nota fiscal de entrada. Então, quando você compra uma máquina, quando você compra a mercadoria do seu fornecedor. Nota fiscal de saída, quando você vende produtos, extratos bancários, então tem lá valores
que o banco cobra de taxa, certo? Duplicatas pagas, isso é um outro documento hábil. Comprovante de pagamento de gastos, exemplo, nota fiscal de prestação de serviço, cópias de cheques emitidos, hoje em dia não é muito comum cheque, mas tem empresa que utiliza. Comprovante de créditos e débitos bancários, lá na conta bancária. Então, todas essas acontecimentos são o quê? Esses que eu citei aqui são documentos hábeis para subsidiar a escrituração contábil, tá? Bom, para que a gente consiga fazer o registro dos atos e fatos administrativos, a gente precisa novamente trabalhar alguns conceitos. E o primeiro conceito que nós temos aqui é o conceito de contas, tá? Então, o que são contas na contabilidade? Então, lembrando, tem um pouquinho de diferente do conceito de conta na nossa linguagem lá do dia a dia, na linguagem contábil. O que é contas? Contas é por meio dessas contas que a contabilidade consegue o quê? Desempenhar o seu papel de registrar e controlar todos os acontecimentos. Então, o que é conta? Conta é o nome técnico dado aos componentes patrimoniais. Então, eu disse lá na web aula 1 que os componentes patrimoniais são o quê? Olha aqui, bens, direitos e obrigações. Então, cada tipo de bem, eu vou ter uma conta relacionada, certo? Eu vou agrupar nas contas aqueles bens que têm características idênticas, tá certo? Outro detalhe, é vedado a utilização de designação genérica, exemplo, diversas contas, contas correntes. Bom, função e estrutura das contas. Então, a função das contas é representar os itens patrimoniais. Quais são os itens patrimoniais, professora? Bens, direitos e obrigações. E os itens de resultado. O que nós temos nos itens de resultado? Receita de vendas, custo dos produtos e despesas. Bom, e qual é a estrutura padrão de uma conta? Então, vamos lá. Como que é a estrutura de uma conta? Então, a gente tem o nome da conta e nessa conta, quando a gente faz o lançamento do ato ou fato administrativo, a gente tem que apresentar o quê? A data deste ato ou fato, o histórico com a descrição daquele acontecimento. A gente vai informar o débito e o crédito e o saldo dessa conta. Então, aqui, nós temos dois tipos de contas, né? Contas patrimoniais, certo? Que representa o quê? Bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido. E a gente tem nós temos outro grupo de contas que são as contas de resultado, que entram o quê? As receitas, as despesas e os custos. Bom, como que é feito a organização das contas contábeis? Então, há uma padronização. Então, nós temos várias normas que definem como nós vamos organizar as contas patrimoniais e as contas de resultado. Para isso, é essencial que a entidade, no caso, as organizações com fins lucrativos, obedeçam às normas legais específicas da Lei 6.404 de 76. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com cooperativas, tem uma padronização diferente. Quando a gente vai trabalhar com empresas públicas, com entes públicos, há uma padronização diferente. Então, essa padronização que eu vou apresentar aqui para vocês é voltado para empresas com fins lucrativos, tá certo? Nós temos que observar que essa organização dessas contas tem por objetivo, além de realizar o registro
dos atos e fatos, elaborar o quê? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Nós vamos estudar a estrutura do balanço e a estrutura da DRE lá na aula 4. Bom, e o que é um plano de contas? É um conjunto de contas, de diretrizes, de normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Então, dentro do plano de contas, a gente tem um elenco de contas, um manual de contas e um modelo padronizado das demonstrações contábeis. Qual é o objetivo desse plano de contas? Uniformizar os registros contábeis de uma entidade. Então, quando você vai lá no site, lá no Google, e coloca assim, balanço patrimonial, e coloca o nome da empresa, você vai achar o balanço patrimonial de determinado exercício e você vai observar que ele tem um padrão único. É o que nós vamos estudar aqui. Então, nós temos lá, primeiro vem as contas do ativo, de um lado, do outro lado, as contas do passivo e do patrimônio líquido. E lembrando que no plano de contas a gente utiliza os números, certo? Para auxiliar nessa padronização das contas. Então, nós temos que as contas patrimoniais são os bens e direitos, que é o ativo, e as obrigações, aí nós temos o passivo e o patrimônio líquido. Bom, então as contas são agrupadas em grupos. Então nós temos aqui, nós temos o grupo. Então nós temos lá, aqui eu trago as contas patrimoniais. Então nós temos lá o grupo. O grupo é o ativo circulante, tá? E o subgrupo, disponibilidade. E a conta analítica, que é caixa. Lembrem lá daquela conta da web aula 1? O que eu lanço no caixa? É aquele valor, né? São as entradas e as saídas de numerários em espécie. Eu tenho um outro tipo de conta, que é bancos, conta movimento. O que eu registro aqui nessa conta, professora? As entradas e as saídas da movimentação bancária, da conta, por exemplo, conta 1.100 da empresa. Então, tudo que entrou e saiu nessa conta, eu faço o registro. Lembrando aqui, olha aqui os códigos. Então, eu tenho aqui, ó, ativo é 1, ativo circulante 1.1. E agora eu vou mostrar para vocês os outros agrupamentos. Então, o passivo e o patrimônio líquido, o código de agrupamento dele inicial é 2. Então, vamos lá, aqui eu trago uma estrutura básica do plano de contas, lá do Ribeiro, que está lá na minha biblioteca. Então, nós temos aqui o código 1, eu tenho um agrupamento das contas do ativo. Então, o ativo é a classe, ativo circulante é o grupo e os subgrupos. Então, lá no ativo circulante, eu tenho 7 subgrupos. O que eu tenho aqui? Disponibilidades. O que eu lanço em disponibilidades, professora? O valor, as contas aqui, a conta analítica, eu posso ter a conta caixa, eu posso ter bancos conta movimento. Aí eu tenho o subgrupo clientes, que é 1.1.2. Então, quando vocês forem estudar os lançamentos, sempre busquem analisar esses códigos aqui, que fica muito mais fácil, tá bom? É bem padronizado. Então, em clientes, o que eu lanço em clientes? São os meus direitos a receber de vendas de mercadoria. Aí eu tenho outra subdivisão, outros créditos, impostos a recuperar. O que é impostos a recuperar? Se a sua empresa, ela não é uma empresa optante pelo Simples Nacional e ela comercializa roupas, por exemplo, o que acontece? Quando ela compra essa mercadoria, ela pode utilizar-se do ICMS sobre compras e depois ir abatendo sobre vendas. Então, muitas vezes ela tem os impostos a recuperar e fica lançado aqui.
Nós temos também o subgrupo investimentos temporários em curto prazo. E nós temos aqui a conta estoque. Então, aquela mercadoria que você comprou para ser comercializada pela sua empresa, a conta analítica vai ser aqui no subgrupo 1.1.6. Aí a gente tem o ativo não circulante, que ele é subdividido em ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Lembrando que lá na web aula 4, nós vamos tratar com mais riquezas de propriedade essa questão do ativo circulante. Tá? Então, o que eu lanço no ativo circulante? São os bens e direitos que poderão se transformar em numerários até o final do exercício seguinte. E no ativo não circulante, são os meus bens e direitos que poderão se transformar em espécie, em recurso financeiro, em espécie, após o final do exercício seguinte. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes lá na web aula 4. Tá? Aí o passivo. Passivo, então, são o quê? São as obrigações com terceiros e sócios. Então, o código que identifica o passivo é 2. Então, professora, como que eu sei que uma conta é do passivo? Ó, o código inicial dela vai ser 2, tá? Então, nós temos no passivo 3 categorias. Passivo circulante. O que é o passivo circulante? São aquelas dívidas com terceiros que vão vencer até o final do exercício seguinte. O que é exercício seguinte? Então, a gente está em 23. Então, aquelas dívidas que vão vencer até o final de 24, 31 de 24, terão que ser escrituradas aqui no circulante, tá? E no passivo circulante, passivo não circulante, são aquelas dívidas que vão vencer após 31/12 de 24. Lembrando que nós estamos em 23. E nós temos também no passivo aqui as obrigações com sócios, que é o código 2.3, que é o patrimônio líquido. Professora, mas por que você colocou esses códigos? Para facilitar. Então, assim, uma regrinha. Código 1, contas do ativo. Código 2, contas do passivo. E agora vamos para o próximo. 3, nós temos a classe 3, que é as despesas. Dentro das despesas, nós temos 3.1, despesas operacionais. 3.2, outras despesas. 3.3, custos operacionais. E nós temos aqui conta 4, as receitas. Então, nós temos receitas operacionais. O que são receitas operacionais? Decorrentes da atividade principal da empresa. O que é isso? Então, a sua empresa é uma empresa que comercializa roupas. Então, as receitas operacionais serão escrituradas aqui no código 4.1. Outras receitas, exemplo, a sua empresa, ela tem um imóvel alugado. Então, a receita decorrente do aluguel desse imóvel tem que ser lançada aqui na conta 4.2, outras receitas. Então, aqui a gente tem vários subgrupos de receitas operacionais. Agora, nós temos as contas de apuração de resultado. O que é apurar o resultado? Se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, a gente tem o resultado bruto, aí a gente tem as contas custo das mercadorias vendidas. Nós temos o grupo resultado líquido, que nós temos a conta resultado do exercício, que é uma conta. Então, essa conta aqui, 5.2.199 e 5.1.199 são as duas contas que nós vamos trabalhar com elas para apuração do resultado. Aí a gente tem aqui a classe 6, que são as contas de compensação. Lembram lá dos atos administrativos, do meu contrato lá de seguro? Então, quando eu assino o contrato, eu posso fazer o lançamento desse ato lá em contas de compensação, que são classificadas em 6.1, que é compensação do ativo, e 6.2, compensação do passivo. Então, pessoal, só voltando aqui um pouquinho, conta 1, ativo, 2, passivo. O que é o ativo? Bens, direitos, certo? 2, passivo, são o quê? São as dívidas com terceiros e sócios. 3, eu vou lançar as minhas despesas.
4, eu vou lançar as minhas receitas. E 5 são as contas de apuração do resultado. Um detalhe aqui, ó. Então, as contas do grupo 3, 4 e 5, elas são encerradas ao final de cada exercício financeiro. Então, eu tenho que zerar o saldo delas. Para isso, eu faço a apuração do resultado. Isso a gente vai aprender lá na unidade 4, ok? Bom, agora nós vamos falar da escrituração dos atos e fatos. Então, a gente já aprendeu aqui sobre o plano de contas, que é uma organização. Lembrando que esse processo de organização é utilizado por todas as empresas, esse padrão. E o que é a escrituração? É uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios. Então, nós vamos estudar o livro diário, tem o livro Razão, que a gente vai utilizar o razonete, que é uma simplificação do razão, e o livro Caixa, onde a gente registra o quê? Todos os acontecimentos que modificam ou podem modificar a situação patrimonial. Então, para isso que a gente vai utilizar as contas da classe. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? A gente vai utilizar aquelas contas analíticas. Bom, e quais são os elementos fundamentais do lançamento contábil? Então, a gente vai trabalhar especificamente aqui com o método das partidas dobradas. Aí eu trouxe um macetezinho para vocês, é assim, olha. Segundo este método, todo débito deve concomitantemente ser correspondente um crédito. Um detalhe aqui, gente, vocês têm que se ater a seguinte: débito e crédito na ciência contábil não é o mesmo conceito de débito e crédito no nosso cotidiano, tá certo? Então, como professora aqui eu vou fazer, aí eu trouxe uma regrinha aqui para vocês. Então, débito de destino, partida dobrada. Então, destino, débito, destino, qual o destino daquele bem? E crédito, qual a origem daquele bem? Se vocês relacionarem débito com destino e crédito com origem, vocês conseguem compreender esses elementos fundamentais do método das partidas dobradas. Porque se vocês utilizarem o conhecimento de débito e crédito do nosso cotidiano, vocês vão errar os lançamentos contábeis, tá certo? Então, vocês aprendam que débito na contabilidade é o destino, tá? Débito, destino. E crédito é a origem, porque tem uma origem, tem um destino, correto? Aí vocês conseguem compreender com mais facilidade. Então, débito e crédito e saldos. Então, vamos lá. Entrada no ativo. Então, entrou recurso no ativo. Bens e direitos, eu vou debitar. Saída do ativo, eu vou creditar. Entrada no passivo, são as obrigações, eu vou creditar. Saída no passivo, debitar. Despesas, quando eu aproprio a despesa, o salário, debitar. Receitas, quando eu aproprio a receita de venda, a prazo, eu vou creditar. Isso aqui é só um lembrete para vocês. Quando forem realizar os lançamentos contábeis, vocês voltem nessa, façam um print aí desse slide para vocês compreenderem os lançamentos contábeis. Então, vamos agora à natureza das contas. Olha só. Então, a natureza, as contas do ativo, elas têm natureza devedora. Então, vamos lá. Quando você debita, ela aumenta. Quando você credita, o saldo dela diminui. As contas do passivo e do patrimônio líquido, a natureza dela é credora. Quando você debita, diminui. Quando você credita, aumenta o saldo.
Contas de despesa tem natureza devedora. Quando você debita, aumenta. Quando você credita, diminui. Contas de receita. Natureza credora. Quando você debita, diminui. Quando você credita, aumenta. Contas redutoras do ativo. Credora. São redutoras do ativo, são credora. Quando você debita, diminui. Quando você credita, aumenta. Ixi, professora, isso aí é complicado. Quando a gente chegar nos lançamentos, vocês vão compreender com facilidade. Por isso que eu disse lá, olha, débito, destino, crédito, origem, para vocês compreenderem com facilidade. E aqui são só as naturezas das contas, para vocês verem quando que vai aumentar o saldo da conta caixa. Então, conta caixa é uma conta do ativo, vai aumentar quando eu debitar, certo? Lembrando que débito e crédito na ciência contábil é diferente. Conta redutora do passivo, quando eu debitar, aumenta, quando eu creditar, diminui. Mas nós vamos ver isso com mais propriedade na nossa web aula 3. Então, vamos lá. Para fins de controle da movimentação das contas, existe uma estrutura simplificada das contas contábeis. Então, eu disse que a gente vai fazer o lançamento inicial no livro diário e a gente utiliza o método das partidas dobradas e depois a gente gera o quê? O razonete. Na realidade, a gente gera o livro razão, mas nós podemos utilizar o razonete, que é uma estrutura o quê? Simplificada do livro razão. Aí vocês falam assim, professora, mas a gente vai fazer isso manualmente? Sim. Aqui vocês vão aprender o processo de como fazer essa escrituração. Hoje nós temos sistemas que fazem isso utilizando a tecnologia, mas vocês têm que aprender como que se dá esse processo para quando vocês forem para a empresa, vocês compreenderem como que está sendo feita essas informações. Então, hoje, com a tecnologia, basta somente realizar o registro no livro diário. Automaticamente elabora-se. Quando você faz o lançamento no diário, seleciona a conta de débito, a conta de crédito, né, a conta de destino, a conta de origem. Lançou o histórico, data, você já consegue gerar o razão, o razonete, o ADRE, o balanço patrimonial. Então, nessa disciplina, vocês vão aprender como que é o processo, porque para construir o sistema de contabilidade, a pessoa precisa compreender como que está padronizado esse plano de contas e como que é feito o processo. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Para ver também se o lançamento, porque o sistema não faz tudo. Identificar a conta correta de débito e de crédito, lançar todas as informações, é uma pessoa que vai realizar esses lançamentos. Então, o sistema pode estar todo parametrizado corretamente, mas se a pessoa que vai fazer esses lançamentos não domina essa técnica utilizando o método das partidas dobradas, as informações vão ser geradas equivocadamente. Aí o que acontece? Você, como tecnólogo em gestão comercial, o que vai acontecer? Você tem que ter esse conhecimento para detectar se realmente isso está sendo feito de forma adequada quando você receber, por exemplo, o balanço patrimonial e a DRE, certo? Então, vamos ver aqui como que é o razonete. Então, nós temos aqui uma conta analítica, ó, que é a conta caixa, que é uma conta do ativo, caixa equivalente de caixa. Então, essa aqui é uma conta. Então, a gente apresentou aqui um razonete. Desse lado aqui, a gente tem o total dos débitos. Então, convencionou-se que, detalhe, desse lado aqui, ó, serão lançados todos os débitos. E deste lado aqui, todos os créditos. E aqui, ó, temos o total de débitos. Então, sempre quando você vê um razonete, desse lado aqui, nós teremos o total de débitos. E desse lado, nós teremos o total de créditos, certo? Aí a gente tem total de débitos, 19 mil, total de créditos, 10.500, saldo da conta caixa,
Lembra lá que eu disse que o saldo, a natureza das contas do ativo é devedora? Ó, saldo da conta, 8.500 devedor. Bom, continuando aqui, nós vamos ver como que a gente vai fazer esses lançamentos contábeis. E existem várias fórmulas de lançamento. O mesmo lançamento poderá conter uma conta debitada ou uma conta acreditada. O que é um lançamento? Um fato administrativo. Então, vamos lá. Você vendeu mercadorias, gerou receita. Você vendeu mercadorias a prazo e à vista. Como que eu lanço isso? Então, podem existir uma conta de débito e uma conta de crédito, mas podem ocorrer outras possibilidades. É o que nós vamos ver aqui. Então, nós temos lançamento de primeira fórmula, que é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho uma conta de destino e quando eu tenho uma conta de origem. Então, exemplo aqui, ó. A empresa comprou um veículo no valor de 20 mil à vista. Então, como está dizendo à vista, então diz o quê? Ó, o destino desse veículo, ele é um bem, vai ser escriturado em qual conta? Aí a conta 1.2.309, veículo. Então, eu debitei o destino desse veículo, é nessa conta. E a origem, bom, eu comprei à vista. A origem do dinheiro saiu da onde? Se foi à vista, saiu do caixa. Então, eu vou creditar a conta 1.1.101, 20 mil. Por isso que chama método das partidas dobradas. Observe aqui, ó, um débito e um crédito de igual valor. Tá? Esse é o lançamento de uma fórmula. Um débito e um crédito. Lançamento de segunda fórmula. Então, exemplo. Recebimento de duplicatas no valor de 30 mil, com juros de 10%. Então, data do lançamento. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? A empresa recebeu várias duplicatas com juros. Então, o que entrou? O destino foi o que entrou? Dinheiro. Não foi esse dinheiro? Foi para a conta caixa. Quanto que foi? 33 mil. Por que 33? Né? Aí a gente tem mais 10% aí de juros. Então, entrou no caixa 33 mil. Duplicatas a receber foi no montante de 30. E aí eu tive uma receita de juros, que é chamado a conta analítica juros ativos de 3 mil. Então, eu tenho um débito e 2 créditos. Lembrando que um débito, se eu somar os 2 créditos, vai dar o mesmo montante. Lançamento de quarta fórmula. Aí nós temos pagamentos de duplicatas no valor de 20 mil com juros de 10%. Então, eu vou ter aqui 2 débitos e um crédito. Porque, olha, saiu, se eu paguei, saiu do caixa. Quanto? 22 mil. Então, um crédito. E o destino foi o quê? Foi pagamento de duplicatas de 20 e juros passivos, que são chamados de despesa de juros de 2 mil. Se eu somar o montante de débitos, vai ser igual ao montante de créditos. Não se preocupem que na Web Aula 3 a gente vai fazer lançamento por lançamento. Lançamento de quarta fórmula, venda à vista de mercadorias no valor de 60 mil ao custo de 40 mil reais. Então, eu tenho aqui, olha, 2 débitos e 2 créditos de igual valor, tá certo? Então, olha, eu tenho aqui caixa, quanto que entrou no caixa? Entrou no caixa 60 mil, certo? Aí, eu tenho como crédito correspondente vendas de mercadorias de 60 mil. E eu tenho que apurar o custo. Bom, então, eu comprei essa mercadoria, então eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que dar baixa nessa mercadoria lá no estoque. Então, eu vou debitar aqui a conta, ó, 3.1.202, que é custo da mercadoria vendida, e vou creditar, vou dar baixa dessa mercadoria lá no meu estoque, na conta 1.1.601, no montante de 40 mil reais. Então, isso é muito interessante, a gente identificar as contas de débito
e de crédito que nós vamos utilizar. Bom, tem uma forma de facilitar esses lançamentos? Então vamos lá. Lançamento de primeira fórmula, eu tenho uma conta de débito e uma conta de crédito. Lembrando que débito na contabilidade é destino, crédito é origem. Segunda fórmula, 1 débito, 2 créditos. Terceira fórmula, 2 débitos, 1 crédito. Quarta fórmula, 2 débitos, 2 créditos. Professora, eu preciso decorar isso? Não. Você precisa decorar o que é débito, destino, crédito, origem. Isso aí, como é que eu vou identificar se o lançamento é de primeira ou de segunda forma? Quando você lê o fato contábil. E isso nós vamos começar a estudar na web aula 3, tá bom? Aqui nós temos as referências que nós utilizamos para a nossa web aula 2. Eu agradeço a oportunidade e até a web aula 3. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.